Olá, seja muito bem-vindo a mais um KS Cast. Seja muito bem-vindo você também que nos assiste pelo nosso canal lá no YouTube, o KS Advogados. O meu nome é Felipe Krieger. E eu sou Rubiane Spengler e no KS Cast edição desta sexta-feira nós vamos acompanhar de perto as principais decisões que movimentaram o direito do trabalho e o direito previdenciário. Então vamos já à informação. E a notícia trabalhista dessa sexta-feira é uma situação que está em alta e que é referente aos motoristas de aplicativo. Será que quem é motorista de Uber, 99, entre outras empresas de aplicativo, será que tem direito a vínculo trabalhista, doutora Rubiane? Olha que interessantíssimos. Acho que tem muita gente querendo saber a resposta dessa pergunta. E essa decisão aqui foi extraída do TRT da 15ª Região, que fica com sede em Campinas, São Paulo. E nessa situação específica aqui, a quarta turma, então, a quarta Câmara, ela negou o vínculo empregatício entre o motorista de aplicativo e a empresa do setor de mobilidade urbana. A quarta Câmara, então, do TRT da 15ª Região, decidiu por maioria dos votos que não há vínculo de emprego entre um motorista de táxi e uma empresa de aplicativo. O juízo de primeiro grau, ele havia reconhecido o vínculo empregatício entre as partes. A empresa, então, recorreu, alegando a inexistência da relação de emprego, uma vez que ao se cadastrar perante o aplicativo, o motorista tinha plena ciência da natureza de sua relação jurídica, distinta de uma relação societária, associativa, cooperativa ou empregatícia. A sentença, então, foi reformada pela quarta Câmara, que reconheceu a condição de trabalho autônomo, veja só. E ao fundamentar, então, a decisão, o relator do acórdão, o desembargador Dagoberto Nishia de Azevedo, consignou que não há margem para interpretação, pois o próprio trabalhador reconheceu que aderiu aos termos e condições propostas pela empresa de intermediação entre o usuário e motorista. Segundo o magistrado aqui que destacou, o relator que destacou aqui no voto, olha, veja só a consideração que ele fez. O mundo mudou. Os trabalhadores estão conscientes de sua condição de prestadores de serviços autônomos, sem o jugo patronal, livres para escolher com quem contratar, o mais vantajoso, quem oferece melhor conexão com usuários e de seus préstimos, a plataforma mais favorável e adequada à sua disponibilidade de tempo, qual o intermediador digital que se possibilitará melhores ganhos e a jornada de trabalho mais adequada à sua disponibilidade pessoal, destacou então o magistrado. O acórdão concluiu ainda que a fiscalização do serviço é inerente a qualquer contrato de prestação de serviços. O cabeça do contrato, então o contratante, o aplicativo, então, obviamente, há de zelar pela qualidade perante o usuário, sob pena de perdê-lo para a concorrência, podendo, para tanto, corrigir eventuais incongruências ou incompatibilidades cometidas pelo contratado, podendo puni-lo ou descredenciá-lo se destoar das regras contratadas. Então, provavelmente essa questão de fiscalização foi levantada pelo motorista de aplicativo para requerer, então, o vínculo empregatício. Sim, ele queria buscar, então, que fosse caracterizado o vínculo de emprego. E a gente sabe que existem requisitos para que seja caracterizado um vínculo de emprego, né? Sendo alguns deles a subordinação, que Sim. aí provavelmente foi o levantado nessa questão, a onerosidade, a pessoalidade, entre outras situações, Sim. né? Mas o que ficou destacado aqui,
e foi o que mais foi levado em consideração pelo relator do acórdão, foi o fato de o motorista ter autonomia. Ele poderia ter prestado serviços, não se diz aqui, não sabe qual foi o aplicativo que foi demandado, mas ele poderia escolher entre todos os que estavam disponíveis qual que ele iria se cadastrar para prestar esse serviço. Qual era mais vantajoso para ele. Qual que era mais vantajoso, qual o horário que ele iria prestar o serviço. Então, essa autonomia, ela descaracteriza a relação de emprego, né? E por esse motivo não houve a caracterização da relação de emprego. É muito importante destacar que é necessário analisar caso a caso. Aqui, nessa situação específica, não ficou demonstrado, então, que havia uma relação de emprego, mas nada impede que futuramente haja uma consideração, haja uma caracterização de relação de emprego entre um motorista e uma plataforma de aplicativo. Sim, não existe uma regra, né? Não. Tudo tem que ser analisado de forma muito individualizada. Aqui foram analisadas as peculiaridades dessa relação. Exatamente, né? Não é uma situação que vale para padronizada, todos, né? Assim, claro que ela sempre vai servir como base, um direcionamento, mas não se pode descartar a possibilidade de alteração dessa interpretação. Tanto que, em primeiro grau, né, o juiz da comarca havia considerado, então havia reconhecido o vínculo de emprego só em grau recursal, então que essa situação foi modificada. Então é uma situação que ainda vai gerar muito debate aí para as varas do trabalho, para a justiça do trabalho, até se definir, até se chegar a um consenso a respeito dessa situação. Sim, com certeza. E qual é a notícia previdenciária dessa sexta-feira, doutora? Então, notícia previdenciária dessa sexta-feira veio lá do STJ. E olha só, o cálculo da aposentadoria deve considerar contribuições em atividades concomitantes, respeitado o teto da Previdência Social. Em julgamento, então, sobre o rito dos recursos repetitivos, tema número 1070, a primeira sessão do STJ estabeleceu que, após o advento da Lei 9.876 e para fins de cálculo do benefício de aposentadoria, no caso do exercício de atividades concomitantes pelo segurado, o salário de contribuição deverá ser composto da soma de todas as contribuições previdenciárias por ele vertidas ao sistema, respeitado o teto previdenciário. E segundo, então, o relator, ministro Sérgio Cuquina, a discussão travada no repetitivo consistiu em definir a aplicabilidade do artigo número 32 e os seus incisos da Lei 8.213, frente às alterações legislativas na forma de cálculo do salário de benefício do segurado que exerceu atividades concomitantes, sobretudo aquelas trazidas pela Lei número 9.876. Participaram do julgamento, na qualidade de amicus curiae, o Instituto de Estudos Previdenciários, o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário e a Defensoria Pública da União. O relator explicou na situação e explicou que a redação original dos incisos 1, 2 e 3 do artigo 32 da Lei 8.213 estabelecia que a soma integral dos salários de contribuição para fins de apuração do salário de benefício somente seria possível nas hipóteses em que o segurado reunisse todas as condições para a concessão individual do benefício em cada uma das atividades exercidas. E de acordo com o ministro, o objetivo era impedir que, às vésperas de implementar os requisitos necessários à obtenção do benefício, o segurado exercesse uma segunda e simultânea atividade laborativa apenas para obter uma renda mensal inicial mais vantajosa, já que seriam considerados os últimos salários de contribuição no cômputo do salário de benefício, do seu salário de benefício.
Contudo, ele destacou que a alteração trazida pela Lei nº 9.876 deu novos contornos à metodologia de cálculo e passou a considerar todo o histórico contributivo do segurado, com a aplicação do período básico. A renda mensal inicial passou a refletir a forma mais fiel, a contrapartida por ele suportada ao longo da sua vida contributiva, além de melhor atender ao caráter retributivo do regime geral de previdência social. É o que disse o magistrado. A partir, então, dessa alteração, voltou, então, ao debate a possibilidade de se somarem as contribuições vertidas em razão de trabalho concomitante para o cálculo do salário de benefício. E segundo Sérgio Cuquina, lembrou o advento da Lei nº 10.666, que no seu artigo 9 extinguiu a escala transitória utilizada para a definição do salário de contribuição dos contribuintes individuais e facultativos. Então, a partir desse contexto, o relator enfatizou que a primeira turma, em 2019, no julgamento do RESP número 1670818, concluiu pela necessidade de revisão do entendimento anteriormente adotado pela Corte, para admitir que pudessem ser somados os salários de contribuição vertidos no exercício de atividades concomitantes, sempre respeitado o teto previdenciário. Afirmou, então, que é lícito concluir que a substancial aplicação do período básico de cálculo, o PBC, como promovida pela Lei nº 9.876, passou a possibilitar a compreensão de que, respeitado o teto previdenciário, as contribuições vertidas no exercício de atividades concomitantes podem sim ser somadas para estabelecer o efetivo e correto salário de contribuição, não mais existindo espaço para aplicação dos incisos do artigo número 32 da Lei 8.213. Garantindo-se com isso o pagamento de benefício que melhor retrate o histórico contributivo do segurado. O ministro também observou que a partir da Lei nº 13.846 foram revogados os incisos 1, 2 e 3 do artigo 32 da Lei 8.213, extinguindo-se qualquer dúvida acerca da forma de cálculo do benefício, na hipótese de exercício de atividades laborativas concomitantes, devendo ser somado os salários de contribuição, observando-se tão somente no que couber o disposto nos seus artigos 1º e 2º e no artigo 29 da Lei 8.213. Essa notícia teve como fonte o STJ. Olha só que legal. Há sempre muita dúvida dos segurados, né? Se vai se aproveitar, por exemplo, uma pessoa que trabalha como autônomo e tem a carteira assinada, será que se ele contribuir como autônomo e o salário da carteira, será que vai poder somar essas duas contribuições? Então, sim, agora com essa decisão do STJ, ficou pacificado, então, o entendimento que é possível, sim, então, acumular essas duas contribuições para, então, integrar a média contributiva. Isso, é possível somar as contribuições feitas tanto em uma atividade como na outra atividade, para que assim possa ser feita uma média e, então, poder refletir a real, né, o real salário, né, ainda que a gente saiba que há incidências às vezes de fator previdenciário, a média de cálculo também tem uma forma específica de ser realizada, e então como existe essa regra de cálculo, não se há mais dúvidas quanto à possibilidade de somar, porque o que, como está aqui explicado na notícia, muitas vezes algumas pessoas passavam a contribuir mais ali no próximo de se aposentar. A regra antiga, né, que era computado apenas os salários, os últimos 36 salários, se não me engano, né?
E agora, aí como houve essa alteração, que não é mais só o último período de contribuição, é possível então acumular essas contribuições de 2 atividades. A pessoa tem somar, possível a pessoa ter uma carteira assinada num lugar, ter carteira assinada no outro, trabalha 4 horas num, 4 no outro, ou enfim, tem mais de uma atividade laborativa. Então, todas é possível acumular então para fazer o cálculo, porque agora não é só mais contabilizado os últimos períodos de contribuição, mas sim todo o histórico contributivo, né? Para análise, então, e para o cálculo da renda mensal inicial, então, desse segurado. Isso, né? Todas as contribuições a partir ali de 94, então, integram o cálculo da média, então, do salário de benefício desse segurado. E deixou, então, a partir dessa decisão, muito bem esclarecido e delimitado quais são qual é o direito do segurado nesse sentido, mas sempre também é importante a gente ressaltar que sempre o salário de benefício, o valor do benefício, né, do segurado, ele sempre vai respeitar também o teto previdenciário. Sim, existe o teto previdenciário e também existe o limite que o benefício previdenciário, pelo menos o de aposentadoria ou alguns outros, tem o teto também mínimo, que é de um salário mínimo, né? Nunca, com exceção de alguns benefícios, né? A maioria deles nunca vai ser inferior ao mínimo, né? Que é previsto, né? O salário mínimo nacional. Então, tem o salário mínimo nacional, que é o mínimo, e tem também o teto da Previdência Social, que é alterado anualmente, né? É alterado também esse teto atualizado. Assim como o salário mínimo. Exatamente. Esse então foi mais um KS Cast. Agradecemos a sua audiência e lembrando que para você ficar bem informado tanto das notícias que movimentaram as áreas do direito do trabalho como do direito previdenciário, é muito importante você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Assim, sempre que nós postarmos um conteúdo novo, você vai ser notificado. Lembre também de compartilhar essas informações com seus amigos, com seus familiares. Também deixar um gostei aqui no nosso vídeo, assim essas informações vão alcançar muitas pessoas. Então, esse foi mais um KS Cast. Nos acompanhe nas redes sociais, pois toda segunda e sexta-feira nós estamos por aqui compartilhando conhecimento. Um forte abraço e até a próxima! Até a próxima!